Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje um pouquinho mais tarde, pessoal, já é dia 31 de julho de 2025, quinta-feira pela madrugada. Agora são 1h22. Vamos começar pelo calendário econômico. Tivemos alguns eventos importantes na data de hoje. Saiu para nós a variação de empregos privados, ADP. Resultado veio acima da projeção, pessoal, de 77K. E também tivemos o PIB dos Estados Unidos, resultado referente ao trimestre. Resultado veio acima aí da projeção de 2,5. E mais tarde tivemos a coletiva de imprensa do FONC, com Powell basicamente seguindo a cartilha, né, pessoal? Nos outros encontros, nas outras coletivas, ele manteve a mesma missa, basicamente alegou que ainda nenhuma decisão foi tomada ao que tange o corte de juros já para setembro. E ele reforça aí, pessoal, a questão dos efeitos das tarifas, né, em relação à inflação americana. Então, basicamente, o Fed se mantém na defensiva, aguarda maiores dados, resultados, obviamente. A partir disso, eles provavelmente irão agir, né, seja para manter a taxa ou até mesmo reduzi-la. Então, evidentemente, nenhuma mudança de postura. A gente mantém aquilo que vem sendo passado nas outras análises, seguindo aí o mesmo caminho. Tivemos, teoricamente, um dia bastante tranquilo, né, pessoal? As três principais bolsas aí com um baixo volume, exceto o Bitcoin. Tivemos S&P recuando levemente 0,12, Dow Jones recuo de 0,38 e a Nasdaq uma leve alta de 0,15. O Bitcoin teve um dia mais volátil, né, pessoal? A gente chegou a buscar aqui a proximidade aí dos 115.700, né? Caindo quase 2% e ao decorrer da tarde foi se recuperando, evidentemente, né, em um nível de preço na qual a gente já tinha mencionado na análise do dia de ontem a possibilidade aí de pullback, retração por parte dos compradores em vista de que é um nível onde houveram múltiplos encontros na abertura, no fechamento, na máxima e na mínima do preço, tá, pessoal? Então acho que fica bastante evidente quando a gente analisa essa região e de fato veio buscar aí essa região que também estava conflitada e posteriormente tínhamos a expectativa, né, até mesmo a futura, da proximidade aqui da banda inferior do nosso canal. Então vamos ver o que rolou ontem, pessoal, após a análise, quais são as perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise hoje à noite. Então, pessoal, para nós aqui neste momento, preço a mercado 118.374 dólares. Beleza? Então, pessoal, vou reduzir aqui o tempo gráfico. Na verdade, já está no tempo gráfico correto, 4 horas. A gente basicamente tínhamos uma condição imposta aqui na proximidade da média de 20 períodos, que era a condição, né, pessoal, de rompimento ou recusa de preço. Então fica evidente aqui para nós o fechamento do preço abaixo da média, inclusive prevalecendo aí volume vendedor. E posteriormente, pessoal, o mercado veio buscar aqui a região aí dos 117.280, era também, né, próximo aqui da região da média de 20 períodos no diário. Então a gente colocou mais ou menos aqui na proximidade dos 117 mil, uma possibilidade também, né, dos compradores eventualmente reagirem, partindo do princípio de que também tínhamos alguns lotes posicionados, né? Foi próximo do pullback do dia anterior também, pessoal. Então, a gente sabia que poderia haver aí alguma briga. Evidentemente, reforçamos que
né, batendo cabeça que poderia enfraquecer esse ponto e etc. Então acabou acontecendo uma retração antes aqui da região do 117, mas a gente sempre trabalha com regiões, né? Uma hora ou outra a gente vai acertar o ponto, outros momentos não, por isso que a gente gosta de trazer as regiões, porque facilita aqui o nosso trabalho e inclusive o entendimento aí de vocês. Então, de fato, houve novamente uma tentativa, né, pessoal, de rompimento, acabou adentrando bastante volume comprador já às 9 da manhã, e novamente o preço, né, acabou fechando abaixo da média, ou seja, não houve aí nenhum ensaio para o primeiro candlestick, né, confirmando ou talvez, né, tentando confirmar a possibilidade de rompimento. E acho que fica bastante explícito aqui, né, a condição da estrutura de preço, né, pessoal, que a gente mencionou também na análise de ontem. Então, o mercado acabou seguindo aqui, né, a estrutura lógica, né, a sequência lógica de topos descendentes e talvez tenha sido aí um catalisador, inclusive, né, para recusa de preço. Porém, foi aquele detalhe, né, pessoal, quando o preço se aproximou dessa região, era importante, né, o acompanhamento on time juntamente com o fluxo, porque poderia acontecer aquilo que a gente, né, mencionou ontem, a questão da quebra de estrutura através de uma movimentação verticalizada, né, uma movimentação em blocos por parte dos compradores. Porém, foi se passando o tempo, quando a gente reduz o tempo gráfico, vai ficando mais evidente, e de fato manteve, né, a estrutura que a gente sinalizou para vocês. Então, ficou bastante visível aqui como o mercado respeita essas estruturas e isso é um diferencial para você que está buscando operar no mercado. Você precisa identificar esses padrões porque são muito respeitados, tá, pessoal? Então, isso aqui é um diferencial tremendo. Então, dando continuidade, pessoal, houve aí uma nova tentativa. A recusa de preço, fechamento abaixo, veio buscar níveis inferiores, né, pessoal? Veio aqui na proximidade aí dos 115.700. A gente colocou a proximidade do 116, a possibilidade de retração. A gente mencionou aqui todos esses pontos que fariam, evidentemente, aí um potencial conflito de interesse por parte dos compradores e acabou acontecendo aí uma retração, pullback com bastante amplitude, inclusive eu não esperava uma amplitude tão grande assim, tá, pessoal? Sendo sincero com vocês, mas se tratando de um ponto, né, que era chave, era importante e foi mencionado aqui para vocês, né, você pode esperar tudo deste mercado, inclusive, né, uma movimentação como essa. Então, voltamos aí basicamente ao patamar dos 118,5 e o que que a gente observa daqui em diante, tá, pessoal? Agora que vem o diferencial. Pessoal, acho que fica muito evidente que esses institucionais que compraram aqui, inclusive rompendo a média de 20 períodos com um candlestick que tem padrão de força, fica muito evidente que eles estão tentando induzir outros institucionais a quebrarem essa sequência lógica de topos descendentes. Então vai ser imprescindível que você acompanhe isso, tá, pessoal? A gente pode ter um range de trabalho aí desses institucionais ao preço atual a mercado, até aqui, pessoal, a proximidade da média de 20 períodos, aí próximo dos 118 mil. Se, pessoal, os compradores, né, mantiverem o preço acima e vier novamente a prevalência de volume comprador, a gente terá uma grande probabilidade, né, deles conseguirem quebrar esse ciclo de topos descendentes e buscar, quem sabe, a banda superior do canal e, sendo mais otimista, até ali a região dos 120 mil dólares.
Então, acho que de agora, né, pessoal, até o fim do dia, temos mais um dia D, um dia importante, porque envolve, né, a quebra aí de uma estrutura de preço, ou seja, muda o cenário, né, muda o game aqui para nós, inclusive diante, né, de tanto tempo que o mercado vem lateralizando. A gente já tem bastante tempo que o mercado está lateral, pessoal. Tá faltando aí um movimento verticalizado para destravar isso daqui, mudar a estrutura de preço, né? Nos dar novas referências, né? Para a utilização aqui nas análises. Então, a gente tem aí um grande potencial de quebra de estrutura, porém, teremos que acompanhar juntamente on time. Então vamos estar atentos, pessoal, a estes níveis que foram passados aqui de trabalho acima do 118, com prevalência de volume comprador, pessoal. Reduz o tempo gráfico, estrutura ascendente com topos e fundos. A gente tem um potencial de quebrar essa estrutura e buscar níveis superiores, sendo muito otimista, pessoal. Inclusive, né? Quem sabe aí no diário fechando acima dos 120 mil e confirmando, né, o rompimento para buscarmos novamente a região do topo histórico. Então, fica aqui esse adendo para vocês. Temos um dia bastante importante e grandes possibilidades. Vai depender aí dos compradores. Eles estão com a faca e o queijo na mão. Temos já o rompimento com um candlestick, prevalência de volume comprador e padrão de força. O segundo, a gente pode concretizar isso tudo que estamos passando aqui e, quem sabe, mudarmos, né, totalmente o cenário aqui da estrutura do Bitcoin. Pessoal, o outro lado da moeda. Se a gente não tiver o ímpeto por parte dos compradores, né, ou seja, começar a adentrar volume vendedor, perder aqui, pessoal, a região do 118, fechando abaixo, estrutura descendente com topos e fundos, prevalência de volume vendedor, vai manter, né, aquilo que a gente já vem acompanhando aí há tempos, a mesma estrutura, topos descendentes, e aí, quem sabe, buscar um fundo mais abaixo, né, pessoal? Quem sabe ali na região da banda inferior do nosso canal. Então, essa também é uma possibilidade. Obviamente, vai depender muito do que rolar nesse range de trabalho que está nas mãos dos compradores. Então, muda um cenário aí. A gente tem um ponto de decisão bastante importante e vai ser fundamental acompanhar tudo isso, porque temos possibilidades reais, tá, pessoal? Isso aqui, de fato, pode acontecer essa quebra de estrutura e a gente novamente buscando em níveis superiores, tá? Vamos ver como que os compradores irão sair. Lembrando que se manter aí a mesma estrutura, ou seja, pessoal, os compradores não tiverem o ímpeto, né, a responsabilidade de conseguir tal façanha, mantém a mesma estrutura, provavelmente vai retrair o preço. Pode ter aqui novamente uma retração na média de 20 períodos, na proximidade dos 117. Lembrando que já vai enfraquecendo em vista, né, pessoal, dos múltiplos rompimentos aqui, ambos os sentidos, e obviamente, né, quem sabe buscarmos níveis inferiores, também enfraquecendo aqui essa região em vista das múltiplas retrações, e aí a gente utiliza como suporte mais forte, mantendo aqui a base diagonal do nosso canal. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Acho que ficou bastante claro o que está rolando aqui. Esses institucionais estão segurando a batata quente na espera de que outro big player venha e consiga quebrar essa estrutura, fazendo com que o preço do Bitcoin mova de forma verticalizada, provavelmente em blocos, buscando aí, quem sabe,
até acima da região dos 120 mil. Beleza? Então, no gráfico a gente fecha, a gente mantém aí as mesmas marcações como referência. Vamos manter colocado um alarme aqui, pessoal. Acabou travando, mas enfim, vamos manter as mesmas marcações, sem muitas alterações. E a gente vai dar uma olhadinha rapidamente aqui no livro, ver se a gente identifica a acumulação de lotes. Então, pessoal, olha que interessante. Aqui próximo ao preço a mercado, a gente já está vendo os vendedores se posicionando com bastante lote, tá, pessoal? Aqui na região dos 118.600, a região dos 118.800, a gente tem aproximadamente aí quase 40 milhões de dólares posicionados. Ou seja, é bastante dinheiro. Evidentemente, pessoal, também pode ser uma forma de intimidação ou blefe. Então vai depender muito de quando o preço se aproximar destes níveis e identificar a veracidade aqui da intenção. Da mesma forma que aquele dia a gente identificou um blefe por parte dos compradores, os vendedores também adotam a mesma estratégia. Justamente, né, pessoal, para quem está comprando, entrar no livro e olhar assim e basicamente pensar duas vezes, né? Porra, vou comprar aqui, mas os caras estão vendendo demais aqui, meu. E aí, será que vai ou não vai? Então, assim, só de você plantar uma pulga atrás da orelha de quem está comprando, isso já traz aí, né, uma certa cautela para os compradores, beleza? Mas é aquela questão, né? Vai depender de como o preço se aproximar e se de fato os lotes, né, se manterão posicionados ou também uma possibilidade real seria a aniquilação desses lotes, né, pessoal? De fato, os compradores adquirirem esses lotes, né, e liberar aqui a movimentação do preço. Então fica aqui esses níveis aí com atenção. Na região do 119, a gente tem também um pouco de acumulação, pessoal, quase 11 milhões de dólares. Região do 119 também está próxima aqui já da banda superior do canal, a nossa resistência. Então também faz sentido. E posteriormente até a região ali do 120, né, pessoal? Se a gente fazer uma conta de bar rápida aqui, a gente vai ter quase, né, 40 milhões de dólares, né, considerando só esses três níveis aqui, 120, 119.800 e 119.500, ou seja, a gente tem bastante dinheiro também posicionado, ou seja, reforça, né, a região conflitada e é imprescindível, né, o acompanhamento do gráfico e do fluxo justamente para enxergar, né, pessoal, se será manipulação ou não, se os lotes irão permanecer aqui no livro. Beleza? Então, acho que pelo lado dos vendedores são os pontos mais importantes, tá, pessoal? Então, muito cuidado, é muita cautela. A gente, por estar próximo aí de uma decisão de mudança de estrutura, todo cuidado é pouco, mas, né, temos esse potencial, temos essa possibilidade e isso está sendo colocado aqui para vocês da melhor maneira possível. E pelo lado aqui, pessoal, dos compradores, olha, a gente tem um livro totalmente diluído, tá? O que não é um bom sinal, mas também não quer dizer muita coisa, porque a gente percebe, né, ao longo do dia, grande volume vindo dos ETFs, né, principalmente lá nos Estados Unidos, onde a gente não tem acesso, né, ao livro. É um livro fechado, então, evidentemente, a gente mantém um certo otimismo, né, mas é interessante passar para vocês, pelo menos aqui, como está o livro da Binance. E aí, pessoal, vou ter acumulação mesmo só lá próximo
dos 115.500, 115.000, talvez aí somando esses dois níveis, dá um pouco mais aí de 18, 17 milhões de dólares posicionados. Então acho que faz sentido também, né, pela proximidade aqui da banda inferior do canal, tá, pessoal? Nosso suporte diagonal. Então acho que é isso, pessoal. Acho que ficou bastante claro aí o que que tá rolando. A ideia aqui é destrinchar para vocês de uma forma bastante lúcida, clara, né, sem linguajar técnico, enfim, utilizando um monte de ferramenta, de indicador, enfim, a gente tenta passar uma análise clean, né, e tentando facilitar aí o entendimento para todos, né, justamente para você que está chegando agora, está querendo aprender um pouquinho sobre análise gráfica. Então, espero que tenha sido bastante proveitoso a análise de hoje. Eu vou encerrando. Vamos dormir, né, pessoal? Colocar um despertador cedinho para a gente entrar rapidinho aqui e analisar como é que vai estar o cenário. Mas é isso. Um dia importante. Vamos todos juntos acompanhar. E a gente retorna à noite para trazer aí todo o cenário, o contexto, né, de tudo que aconteceu, quais foram as mudanças, os pontos, tudo que for importante aí, né, que será evidenciado no gráfico aqui para gente. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente sua presença. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, nos ajudar a engajar o canal de forma orgânica. Te desejo aí uma excelente noite, um grande abraço e até mais tarde.